Olá, bem-vindos à nossa segunda aula do capítulo 2, né? Nossa aula, se não me engano, 19, onde nós vamos ler item 2 do capítulo 2. Sem mais delongas, porque até o assunto é extenso, vamos fazer a leitura do item 2. E já lembro vocês que esse é um livro de estudos. Você que está com o seu livro, né? Não deixe de ir tomando nota. Eu estou fazendo essas notas no PDF justamente para incentivá-los a manter as notinhas aí feitas, né, toda vez que for necessário. Até porque são palavras que muitas vezes nos fogem ao dia a dia. O caráter formal e a priorístico da praxeologia. Esse é o assunto do item 2. Primeiramente, a priorístico, né? Um adjetivo relacionado com o apriorismo, com a doutrina que confere importância aos conhecimentos, conceitos ou pensamentos a priori. Você já deve ter me ouvido falar várias vezes sobre, tá, mas isso aí você está falando a priori, é justamente isso. Quer dizer, é justamente sobre esse anterior, a priori. Ou seja, os conhecimentos que independem da experiência ou da prática. É moda na filosofia contemporânea, a tendência de negar a existência de qualquer conhecimento a priori. Ou seja, normalmente os conhecimentos vêm a posteriori. Testa-se, acha-se uma indução que lhe caiba e você fala: ah, agora sim é verdade. Esse é o modelo positivista que a gente usa na engenharia. Mas vamos lá. Todo conhecimento humano, afirmam essas pessoas que dizem que negam qualquer conhecimento a priori, todo conhecimento humano deriva da experiência. Essa atitude pode ser facilmente compreendida como uma reação excessiva contra as extravagâncias da teologia ou contra filosofias espúrias da história e da natureza. Durante muitos anos, o homem era obrigado a concordar com as teses teológicas que fugiam à razão e só poderiam ser sustentadas através da fé. E as pessoas queriam que elas achassem aquilo racional, quando na verdade aquilo era baseado na fé. Por isso que algumas pessoas, alguns cientistas disseram: opa, não, 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 isso está errado, e portanto eu quero que tudo derive da experiência. Os metafísicos estavam ansiosos para descobrir de modo intuitivo os preceitos morais, o significado da evolução histórica, as propriedades da alma e da matéria e as leis que governam eventos físicos, químicos e fisiológicos. Suas especulações etéreas manifestavam uma alegre indiferença por conhecimentos corriqueiros. Estavam convencidos de que a razão poderia explicar todas as coisas e responder todas as questões sem recorrer à experiência. Opa! As ciências naturais modernas devem seu sucesso ao método de observação e experimentação. E o que significa isso? Método de observação e experimentação. Muito simples. É aquilo que a gente faz em laboratório. Queremos saber se a quantidade de cimento influencia na resistência do concreto. A gente pega um corpo de prova, mantém tudo mais constante e varia somente a quantidade de cimento. Fazemos corpos de prova de várias quantidades de cimento, variando apenas uma questão, que é a quantidade de cimento em todos eles. Levamos para a prensa, rompemos, vemos a resistência que deu, e então podemos fazer uma indução sobre isso. Isso é o que as ciências naturais modernas fazem. Devem seu sucesso ao método de observação e experimentação. Vou deixar grifado aqui, porque de fato isso é verdade. Não há dúvida que o empirismo e o pragmatismo estão certos, na medida em que simplesmente descrevem os processos das ciências naturais. Então, de fato, o empirismo e o pragmatismo estão certos na medida do quê? Que eles cuidem das ciências naturais. Mas também é certo que estão inteiramente errados ao pretender
rejeitar qualquer tipo de conhecimento a priori e considerar a lógica, a matemática e a praxeologia como disciplinas empíricas e experimentais, ou como meras tautologias. O que é tautologia, hein? Tautologia, substantivo feminino, significa na gramática uso de palavras diferentes para expressar uma mesma ideia, ou seja, redundância, ou na lógica, proposição analítica que permanece sempre verdadeira, uma vez que o atributo é uma repetição do sujeito. Exemplo: o sal é salgado. O sal é salgado. E o que é salgado? Aquilo que tem sal, correto? Isso é uma tautologia. Então, a lógica, a matemática, a praxeologia, os empiristas e os pragmáticos consideravam, então, meras tautologias, porque falavam o óbvio. No que diz respeito à praxeologia, os erros dos filósofos se devem à sua completa ignorância em economia e, frequentemente, à sua indecorosa insuficiência de conhecimentos de história. Então, no que diz respeito à praxeologia dessas três ciências a priorísticas, lógica, matemática, praxeologia, os filósofos, por ter uma completa ignorância em economia, simplesmente denegriram ou afirmaram que eram tautológicas. Então tá aqui, ó, item 2, nota de rodapé. Poucos filósofos tinham mais familiaridade em vários ramos do conhecimento contemporâneo que Bergson. Entretanto, uma observação casual do seu último livro evidencia claramente que Bergson ignorava totalmente o teorema fundamental de valor e de troca. Falando em troca, em um dos seus livros, né, ele copia esse termo aí em francês do livro de Bergson, que significa não podemos praticá-lo sem nos perguntarmos se os dois objetos trocados têm de fato o mesmo valor, ou seja, se podem ser trocados pelo mesmo valor a terceiros, né? Vem da obra dele As Duas Fontes da Moralidade e da Religião. Pois bem, continuando, aos olhos do filósofo, o tratamento de temas filosóficos tem uma vocação nobre e sublime, que não deve ser colocada no mesmo baixo nível de outras ocupações lucrativas. O professor ressente o fato de que ele obtém um rendimento com a filosofia. Ele se ofende com a ideia de que ganha dinheiro da mesma maneira que um artesão ou um lavrador. Assuntos pecuniários, assuntos de moeda, assuntos de dinheiro, são coisas desprezíveis. E o filósofo, investigando os transcendentes problemas da verdade e dos valores absolutos eternos, não deveria conspurcar sua mente dando atenção a assuntos de economia. Arrogância dos filósofos. Mises, às vezes, ele foge um pouquinho da temática e faz uns comentários como esse agora que acabamos de ver. Voltando para o problema, qual o problema? Tratado o assunto, o caráter formal e a priorístico da praxeologia. Então, voltando ao assunto, o problema de saber se existem ou não elementos de pensamento a priori. E o que é elementos de pensamento a priori? Isto é, condições intelectuais de pensamento, necessárias e inevitáveis, anteriores a qualquer momento real de concepção e experiência. Então, esse é o problema, de saber se existem ou não condições intelectuais de pensamento necessárias e inevitáveis anterior a qualquer momento real de concepção e experiência. E que isso não deve ser confundido com o problema genético de como o homem adquiriu sua capacidade mental caracteristicamente humana. O homem é descendente de ancestrais não humanos que não tinham essa capacidade. Esses ancestrais estavam dotados de alguma potencialidade que, no curso dos séculos de evolução, os transformou em seres dotados de razão. Essa transformação foi conseguida pela influência do meio cósmico atuando sobre sucessivas gerações. Resulta daí a conclusão dos partidários do empirismo filosófico. Dois pontos, qual seja, o raciocínio é fruto da experiência
e representa uma adaptação do homem às condições do seu meio ambiente. Essa ideia, para Mises, quando coerentemente adotada, nos leva para a conclusão de que teriam existido, entre nossos ancestrais pré-humanos, vários estágios intermediários. Teriam existido seres que, embora ainda não equipados com a faculdade da razão, estariam dotados com alguns elementos rudimentares de raciocínio. Não tinham ainda uma mente lógica, mas uma mente pré-lógica, ou de uma lógica bastante imperfeita. Suas funções lógicas desconexas e defeituosas evoluíram passo a passo do estágio pré-lógico até o estado lógico. A razão, a inteligência e a lógica são, portanto, fenômenos históricos. Há uma história da lógica, como existe a história das diferentes técnicas. Como que o cara começou a fazer a roda, a construir as coisas. Nada sugere que a lógica, como a conhecemos, seja o último estágio, o estágio final da evolução intelectual. Nada pode nos sugerir isso. A lógica humana é uma fase histórica entre a ausência da lógica pré-humana, por um lado, e a lógica sobre-humana, por outro. A razão e a mente, os equipamentos mais eficientes de que são dotados os seres humanos na sua luta pela sobrevivência, fazem parte do contínuo fluxo de eventos zoológicos. Não são eternos nem imutáveis, são transitórios. Grifemos isso por conta da força de que isso traz à nossa vida e de como nós temos que estar preparados para isso. A razão e a mente, os equipamentos mais eficientes que são dotados os seres humanos na sua luta pela sobrevivência, fazem parte do contínuo fluxo de eventos zoológicos. E mesmo assim, não são eternos nem imutáveis, são transitórios. Além disso, não há dúvida de que todo ser humano repete na sua evolução pessoal não apenas a metamorfose fisiológica de uma simples célula lá no útero da mãe em um organismo mamífero de grande complexidade, como somos, mas também a metamorfose espiritual de uma existência meramente vegetativa e animal em uma mente dotada de razão. Então, vamos colocar isso. Não é simplesmente uma coisa, mas a questão é uma evolução fisiológica, mas a evolução espiritual. Ou seja, não há dúvida de que todo ser humano repete, todos nós, quando nascemos, repetimos a nossa evolução pessoal, não apenas a metamorfose de uma célula para um organismo todo complexo, mas a metamorfose espiritual de uma existência meramente vegetativa e animal em uma mente dotada de razão. E isso acontece ao longo do tempo. Esta transformação não se completa na vida pré-natal do embrião, e sim mais tarde, quando a criança recém-nascida, passo a passo, desperta para a consciência humana. Portanto, todo homem, na sua primeira infância, começando das profundezas da escuridão, da falta de razão, evolui por vários estágios de estrutura lógica da mente. Muito forte isso também. Essa transformação não se completa na vida pré-natal do embrião. O bebê não nasce pensando racionalmente. E sim, mais tarde, quando a criança recém-nascida, passo a passo, desperta para a consciência humana. Portanto, todo homem na sua primeira infância, começando das profundezas da escuridão, da falta total de razão e memória, evolui por vários estágios da estrutura lógica da mente. Isso é um ponto importante na discussão do papel dos filhos na propriedade do homem. Meu filho é uma propriedade um pouco diferente daquela que nós conhecemos. Há também o caso dos animais. Estamos inteiramente a par do abismo intransponível que separa a nossa razão dos processos reativos do cérebro e dos nervos dos animais. Mas, ao mesmo tempo, podemos imaginar
as forças que neles se debatem, tentando encontrar a luz da compreensão. Os animais são como prisioneiros ansiosos para se libertarem da condenação à escuridão eterna e ao inevitável automatismo, reações automáticas. Solidarizamo-nos com eles porque nós mesmos estamos numa posição semelhante. Lutamos em vão para romper as limitações de nosso aparato intelectual, empenhando-nos inutilmente em conseguir obter inatingível cognição perfeita. Nós buscamos a cognição perfeita, mas isso é inútil. Mas buscamos, assim como os animais buscam sair da condenação para a escuridão eterna, né? E o inevitável automatismo que eles estão condenados. Porém, o problema do a priori é de outra espécie. Então, ele falou tudo isso para discutir que o problema da lógica, da razão a priorística não era sobre isso. Mises é muito profundo nas suas dissertações. Não lida com o problema de saber como a razão e a consciência humana surgiram. Refere-se à característica necessária e essencial da estrutura lógica da mente humana. Então, o problema do a priori é de outra espécie. Refere-se à característica necessária e essencial da estrutura lógica da mente humana. As relações lógicas fundamentais não estão sujeitas à prova ou refutação. Qualquer tentativa de prová-las tem que pressupor sua validade. Olha que coisa importante, preste atenção. As relações lógicas fundamentais não estão sujeitas à prova ou refutação. Qualquer tentativa de prová-las tem de supor sua validade. Ora, não dá para se discutir a lógica sem saber o que é lógica a priori. É esse o ponto. É impossível explicá-las a um ser que já não as possua por conta própria. Para quem não entende racionalmente os pensamentos e as coisas que são lógicas, jamais entenderá a própria lógica. Os esforços para defini-las de acordo com as regras de uma definição inevitavelmente fracassam. São proposições básicas que antecedem qualquer definição real ou nominal. São categorias finais impossíveis de serem analisadas. A mente humana é absolutamente incapaz de imaginar outras categorias lógicas diferentes das suas. Para o homem, suas relações lógicas são imprescindíveis e inevitáveis, qualquer que seja a forma que possam assumir no caso de serem sobre-humanos. É o pré-requisito indispensável da percepção e da experiência. Ou seja, a mente humana é absolutamente incapaz de imaginar outras categorias lógicas diferentes das suas. Para o homem, suas relações lógicas são imprescindíveis e inevitáveis, qualquer que seja a forma que possam assumir no caso de seres sobre-humanos. É o pré-requisito indispensável da percepção e da experiência. Ou seja, ainda ao positivista, que vai para o laboratório, ele cria toda uma premissa baseada no quê? Na lógica, que é um conhecimento a priori. É também um pré-requisito indispensável da memória. Há uma tendência nas ciências naturais em descrever a memória como um caso particular de um fenômeno mais geral. Ou seja, há uma tendência nas ciências naturais em descrever a memória como um caso particular de um fenômeno mais geral. O que significa isso? É aquilo que a gente vê nos programas de televisão, querendo falar das sinapses, da memória, e que isso é simplesmente um caso mais geral de processos químicos. Então, a lógica é também um pré-requisito indispensável da memória. Todo organismo vivo conserva os efeitos de um estímulo anterior. Ou seja, gelo no fogo, você
guarda as consequências de estímulo na memória de uma forma automática. O estado atual da matéria inorgânica é consequência de todos os efeitos que sobre ela atuaram no passado. O estado atual do universo é o produto de seu passado. Podemos, portanto, num sentido metafórico livre, dizer que a estrutura geológica, as pedras, as rochas do nosso planeta, conserva a memória de mudanças cósmicas anteriores e que o organismo de um homem é a sedimentação das fatalidades e vicissitudes suas e de seus ancestrais. Mas a memória é algo inteiramente diferente do fato de haver uma unidade estrutural e uma continuidade da evolução cósmica. É um fenômeno de consciência e, como tal, condicionado a priori, anteriormente, pela lógica. Psicólogos ficam intrigados com o fato de que o homem não se lembre de nada do tempo em que era um embrião ou uma criança de colo. Freud tenta explicar esta falta de lembrança como produzida pela supressão de reminiscências desagradáveis. Na realidade, não há nada a ser lembrado de estágios inconscientes. O automatismo animal e as respostas inconscientes e estímulos fisiológicos não são elementos para lembrança, nem por embriões ou criancinhas, nem por adultos. Somente situações conscientes podem ser lembradas. A mente humana não é uma tábula rasa, na qual os eventos externos registram sua própria história. A mente humana está equipada com o ferramental necessário para compreender a realidade. Então, a mente humana, ela está equipada com o ferramental necessário para compreender a realidade. O homem adquiriu esse ferramental, isto é, a estrutura lógica de sua mente, ao longo de sua evolução, de uma ameba até o estado atual. Mas as ferramentas são anteriores a qualquer experiência. O homem não é apenas um animal totalmente sujeito aos estímulos inevitáveis que determinam as circunstâncias de sua vida. É também um ser agente. E a categoria ação é logicamente antecedente a qualquer ato concreto. O fato de que o homem não tenha o poder criativo para imaginar categorias diferentes das suas relações lógicas fundamentais, nem dos princípios de causalidade e teleologia, tem um erro aqui nesse PDF, mas no livro vocês devem estar lendo corretamente, teleologia, nos impõe o que pode ser chamado de apriorismo metodológico. Então, o homem não é apenas um animal totalmente sujeito aos estímulos inevitáveis que determinam as circunstâncias de sua vida. Não. Ele é também um ser agente. O fato de que o homem não tenha o poder criativo para imaginar categorias diferentes de suas relações lógicas fundamentais, nem dos princípios de causalidade e teleologia, isso tudo nos impõe o que pode ser chamado de apriorismo metodológico. E o que é esse apriorismo metodológico? Nota do tradutor. Não precisei eu escrever, né? Apriorismo metodológico é a doutrina segundo a qual existe conhecimento que antecede a experiência ou as percepções sensoriais. Qualquer pessoa no seu dia a dia frequentemente é testemunha da imutabilidade e da universalidade das categorias do pensamento e da ação. Quem se dirige aos seus semelhantes, querendo informá-los ou convencê-los, perguntando e respondendo, só pode assim proceder, porque está dotado de algo comum a todos os homens, a estrutura lógica da razão humana. Então, a prova de que nós estamos falando é que a lógica precede a experiência está aqui. Qualquer pessoa no seu dia a dia frequentemente é testemunha da imutabilidade e da universalidade das categorias do pensamento e da ação. Quem se dirige aos seus semelhantes, querendo informá-los ou convencê-los, perguntando e respondendo, só pode assim proceder porque está dotado de algo comum a todos os homens, a estrutura lógica da razão humana.
A ideia de que A possa ser ao mesmo tempo anti-A, ou que preferir A e B possa ser a mesma coisa que preferir B e A, é simplesmente inconcebível e absurda para a mente humana. Não temos condições de compreender qualquer tipo de pensamento pré-lógico ou metalógico. Não podemos imaginar um mundo sem causalidade e teleologia. Ou seja, algo não pode ser branco e antibranco, preto e antipreto. Entendeu? No sentido de inverso daquilo que ele é. Somente para tomar nota, escreve nos seus livros aí, ó, nas bordas e tudo mais. Causalidade. A relação entre dois eventos, causa e efeito, em que um causa o outro, de forma necessária e permanente. Correto? Uma bola de aço, quando cai dentro de um balde d'água, cria ondas, causa e efeito. Teleologia, o estudo dos fins, objetivos, o estudo dos objetivos, propósitos e destinos, e a crença de que os seres humanos e outros organismos têm finalidades que orientam seu comportamento. Causa e efeito e teleologia. A teleologia é uma teoria do sentido nas ciências sociais e humanas, que atribui um fundamento à finalidade da ação humana. A ética clássica é um exemplo da ética teleológica, pois determina os meios e um fim último para a vida humana. Não interessa, continuando a leitura, não interessa ao homem, opa, perdão, inconcebível e absurda para a mente humana. Não temos condições de compreender qualquer tipo de pensamento pré-lógico ou metalógico. Não podemos imaginar um mundo sem causalidade e teleologia. Não interessa ao homem determinar se existem, além da esfera acessível para a sua inteligência, outras esferas nas quais haja algo categoricamente diferente do pensamento e ação humanos. Isso não passa pela nossa cabeça, a gente não consegue abstrair isso. Nenhum conhecimento dessas outras esferas penetra na mente humana. É inútil perguntar se as coisas em si mesmas são diferentes de como as vemos, ou se existem mundos inacessíveis e ideias impossíveis de serem compreendidas. Esses problemas estão além do alcance da cognição humana. O conhecimento humano é condicionado pela estrutura da mente humana. O conhecimento humano, ele é condicionado pela estrutura lógica da mente humana e racional. C. Como tema de investigação, se escolhe a ação humana, isto significa que, forçosamente, iremos estudar as categorias da ação que são próprias para a mente humana e que são sua projeção no mundo exterior em evolução e mudança. Todos os teoremas da praxeologia se referem sempre a essas categorias da ação e são válidos apenas na órbita em que operam tais categorias. Perdão. Todos os teoremas da praxeologia se referem sempre a essas categorias da ação e são válidos apenas na órbita em que operam tais categorias. Assim sendo, não contribuem com qualquer informação acerca de mundos e relações nunca sonhados ou nunca imaginados. Portanto, a praxeologia, para encerrar aqui essa aula, é duplamente humana. É humana porque reclama para seus teoremas validade universal em toda ação humana. É humana também porque lida apenas com a ação humana e não pretende saber nada sobre ações não humanas, sejam elas subhumanas ou superhumanas. E assim encerramos, ainda não o capítulo 2 como um todo, porque temos subitens, como vocês podem já ver aí no texto, mas voltaremos sempre para estudar os subitens como uma aula à parte na sequência. Tá certo? Então, encerramos aqui e voltamos já.